Boa noite, pessoal. Vou colocar o Thiago aqui. Oi? Pronto. Oi, tudo bem? Oi? Tá aparecendo? Bom, eu tô te vendo, eu não estou me vendo. A minha parte tá toda preta, mas não tem problema. Tá Oh. cortando cabeça? Tá cortando alguma coisa? Não, você tá enquadrado direitinho. Então tá bom. Deixa eu ver com os meus. Com a Carla que me ajuda, a gente faz dupla nas lives. Mas ela falou que pra ela tá aparecendo normal. Então acho que o pessoal também deve estar Tá bom. aparecendo normal. Qualquer coisa, vocês comentem aí pra gente, se der. Se Bom, isso. tá bom. Eu tô te vendo, então tá ok. Então tá certo. Boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite, Tiago. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, queria te agradecer, Tiago, em nome da comissão editorial da revista, sua disponibilidade de vir falar um pouquinho sobre a sua pesquisa com a gente essa noite. Nossas lives estão sempre aí ajudando. A gente tem recebido ótimos feedbacks nas lives, né? O Ah, que pessoal bom. tá gostando bastante, a gente ia muito nos temas, tem ajudado o pessoal aí, principalmente quem está iniciando uma pesquisa ou está meio perdido. Sim. Então tá sendo muito legal. Então eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para conversar um pouco com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, conversar com você, conversar com o pessoal da Temporalidades. A revista Temporalidades é uma iniciativa discente que eu acho extremamente importante. Eu já publiquei artigo na Temporalidade, para mim foi uma experiência muito importante. Quando eu publiquei esse artigo lá, eu estava no mestrado, eu acho, terminando o mestrado, começando o doutorado. E é um processo de aprendizagem, mas também é um processo profissional, né? Que a revista desempenha. Então, para aqueles que submetem o artigo enquanto estão estudantes de pós-graduação, é muito importante receber o feedback. Para aqueles que atuam na gestão do periódico, também é muito importante para entender como é que funciona toda essa dinâmica, né? Então, Sim. para mim, é uma sensação muito grande contribuir com a revista, que teve um papel na minha formação, e com o PPGH da UFMG, onde eu também me formei. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Ai, que ótimo. Vou fazer uma apresentação bem rapidinha sua, né? Aí depois a gente já começa para o que interessa, né? Como se diz. Tá Então, certo. o Thiago é graduado na Universidade Federal de Viçosa, onde atualmente ele é professor, e fez mestrado na Federal Fluminense e doutorado na UFMG. E aí, Thiago, como né, o tema, né, história da África, então que é essa pesquisa, e aí eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre né, sua trajetória acadêmica, como você pensou esse tema, quais os tipos de fonte que você utiliza, como é o acesso a essas fontes, né? Sim, você trabalhou com fontes não só aqui do Brasil, mas também fontes da África, de Portugal, né? Se não me engano. Uhum. Então, é mais ou menos um funcionamento, assim, pensando em alguém que está querendo pesquisar nessa temática para ter esse auxílio mesmo, assim. E principalmente pensando agora em época de pandemia, a gente sempre também dá essa puxadinha nas nossas lives, pensa para os nossos convidados conversarem, principalmente a questão de fonte, se tem disponibilidade online, né? Que eu acho que o que Uhum. mais preocupa as pessoas, né? Pesquisadores, é justamente a questão de arquivo, né? Os arquivos fechados, a gente não sabe nem quando vai voltar a funcionar. Então, esse trabalho de fontes online acho que tende a crescer muito agora, mais, né, ainda por causa da pandemia. Então, se você também puder falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tá certo. Tá certo. Obrigado por essa questão, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de refletir sobre a trajetória, sobre as coisas que a gente fez, os caminhos que a gente percorreu, né? E eu acho que esse processo de autorreflexão é importante, e das vezes que eu pude participar de eventos nos quais as pessoas estavam refletindo sobre a trajetória delas, me ajudou a pensar a minha própria trajetória. Então, vamos começar, né? Eu comecei a minha pesquisa em História da África aqui na UFV.
E essa pesquisa foi iniciada em 2008, quando eu estava no comecinho da graduação, e ela só foi possível porque tinha um grupo de estudantes, na verdade éramos 3 estudantes, interessados em História da África. Então, a primeira pessoa que começou... Aqui não tinha professor de História da África naquela época, né? O primeiro concurso foi em 2018, agora, foi bem recentemente, foi nesse concurso que eu fui aprovado, então não havia professor da disciplina. E quando eu comecei, eu tinha um interesse, mas não tinha... Bom, tinha um interesse difuso, não sabia exatamente o que fazer, como fazer, onde fazer, nem nada. E eu fiquei sabendo que 2 estudantes estavam tendo um grupo de estudo com o professor, que eram a Letícia Destro e a Beatriz Carvalho dos Santos, que estavam se reunindo com o Francisco Cosentino. E ele estava orientando o trabalho delas em História da África. E a Letícia tinha uma bolsa na Biblioteca Nacional. Teve um edital, e ela ganhou o edital de bolsa de iniciação científica na Biblioteca Nacional. Aí ela ia para o Rio de Janeiro com alguma periodicidade para trabalhar no arquivo, no acervo da biblioteca. E nesse processo, ela encontrou documentos, publicações, né, que estavam feitas, enfim, século XX e tal, de documentos portugueses para a história da África do início das expansões, das navegações portuguesas. E aí foi nos xerox que ela fez desses livros da Biblioteca Nacional que nós começamos o estudo. Eu e a Bia começamos os estudos aqui na UFV. Então, o primeiro documento que eu li foi o Tratado do Comerciante Cabo-Verdiano, André Álvares de Almada, que foi escrito no final do século XVI, entre 1590 e 1594, e publicado, teve uma publicação no século XIX e outras publicações ao longo do século XX. E aí foi o primeiro documento que eu li que justamente a Letícia tinha trazido do Rio de Janeiro. E aí, naquele momento, né, lá em 2008, quando eu falava que eu queria estudar a história da África, todo mundo sempre dizia a mesma coisa, mas não tem fonte para estudar a história da África. E naquele momento aquilo parecia uma verdade. Todo mundo achava que não tinha fonte para estudar a história da África. E à medida que a minha pesquisa foi avançando, e que eu fui avançando enquanto pesquisador, né, eu fui descobrindo que, na verdade, falta gente capaz de ler os documentos que existem para estudar a história da África, seja nos arquivos africanos, seja em outros lugares, e pessoas que têm uma formação metodológica para trabalhar com documentos europeus que tratam da história africana, mas tratam de uma forma indireta. Então, fonte a gente tem. Fonte não é o problema. Nós temos muita fonte. E muitas delas estão publicadas, algumas disponíveis online, inclusive. Então, eu comecei o trabalho com esse livro, com esse tratado, né, do André Álvares de Almada, e depois outros tratados foram acrescentados a ele, também trazidos pela Letícia, a partir da bolsa que ela tinha na Biblioteca Nacional. E aí, à medida que eu fui lendo essas documentações, elas tratavam de descrições das sociedades, do território, das relações comerciais, muitas vezes, desenvolvidas na costa africana, entre o que hoje é o Senegal, a Gâmbia, o Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, chegando até um pouquinho na porção norte da Serra Leoa. Então essa é a parte mais ocidental do continente africano, né? Se a gente estiver olhando o mapa de frente, vai ser aquela parte de cima à esquerda, que está bem mais próxima do Brasil, inclusive. E aí essa é a região que eu estava estudando naquele momento. E então, lendo essas descrições, tanto de terras quanto de pessoas, eu comecei a me interessar muito pelas descrições de religiões, das práticas religiosas desempenhadas lá, né, no continente africano, e em particular o Islã, porque no meu imaginário, o Islã não era uma coisa que eu imaginava, que eu inicialmente teria imaginado como uma religião africana, uma religião que tivesse uma expressão social importante no continente africano. Hoje eu sei que mais de 1/3 da população africana, de todo o continente africano, é muçulmana. Quase toda a população da porção norte do continente é muçulmana. Então, os processos sociais desencadeados em torno da religião islâmica são fundamentais. Mas eu não tinha essa chave para entrar no objeto, né? E aí, quando eu comecei a ler esses documentos, eu me interessei pelas religiões, pelo Islã em especial. Mas ainda, sabe quando falta alguma coisa? Você tem um interesse, mas você não tem aquela coisa que te permite entender o que você tem interesse de verdade. E aí eu comecei estudando representações dos africanos, a documentação portuguesa, de forma comparativa às representações dos indígenas no Brasil, na documentação, no mesmo tipo de documento, né? Então, sobre representações indígenas eu já tinha alguma leitura, produzida aqui na universidade mesmo, nos cursos de História do Brasil e tal. Então me dava um contraponto.
eu podia partir de algum lugar para eu começar a entrar na história africana. E essa foi a minha primeira iniciação científica, que foi o primeiro contato de forma sistemática com essa documentação. Então, pensando religiões indígenas e religiões africanas através das representações e de forma comparada. Rolou, deu um rock ali nessa iniciação científica, e aí a minha monografia foi focada só na parte africana, pensando as religiões africanas nesse tipo de texto. E ainda pensando a partir da representação, né? Isso significa que nesse momento eu estava mais interessado numa história cultural europeia do que numa história social africana. Eu ainda não tinha os elementos para pensar uma história social africana, e eu ainda estava muito marcado pela essa ideia de que não há fontes e que as fontes são europeias, então, portanto, os europeus falam de si mesmos, então a gente está estudando a mentalidade deles e não a história social da África. E a minha monografia ainda foi nesse sentido. Mas agora só pensando o lado africano, né, sem uma comparação com a contraparte americana. E aí eu pensava todas as religiões. Então, tanto as religiões de expressão local, quanto algumas questões relacionadas com o cristianismo e o Islã. Como que esses três elementos surgiam na documentação. Aí, para o projeto de mestrado, lá que eu fiz lá na Federal Fluminense, eu foquei só no Islã. Então, eu ia continuar com as representações, mas agora para entender exclusivamente o Islã. E aí foi durante o mestrado que caiu a ficha. Sabe, que deu aquela virada, assim, em algum momento. Em algum momento, eu não sei exatamente qual foi esse momento, mas eu lembro muito bem do dia em que eu parei de pensar o Islã como uma representação portuguesa e comecei a pensar o Islã como uma expressão social africana, ainda dentro da mesma documentação. Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, sabe? Não é o documento que define a história que nós produzimos, o texto que nós produzimos, a análise que nós fazemos. É a metodologia que a gente utiliza para abordar esse documento que vai definir a natureza do nosso trabalho. Então, a partir do momento em que eu fui instrumentalizado com recursos teóricos para pensar uma história social a partir daqueles textos, eu olhava para a mesma coisa que eu já estava olhando há 4 anos e começava a ver coisas completamente diferentes que eu nunca tinha visto antes. Pegava diferente. Sabe? E aí, assim, a partir desse momento, a minha ideia de história da África mudou completamente. Eu falei, não, então dá para fazer uma história social da África. Não preciso fazer uma história cultural europeia do continente africano, representações africanas. E aí o mestrado ficou meio que as duas coisas, sabe? Uhum. Ele começou, se for pegar a dissertação e o livro que resultou da dissertação, ela começa com 2 capítulos introdutórios, contextualizando a formação do imaginário europeu sobre a África. Então, seja do ponto de vista das africanidades, seja do ponto de vista do Islã e de uma ideia orientalista em Portugal. O 3º capítulo já começa a pensar uma história social, mas ainda muito ligado à representação presente nos textos portugueses. E aí é o 4º e o 5º, que é onde acontece a virada mesmo, sabe? Então eu acho que essa estrutura que a dissertação tomou no final das contas, acabou que foi muito importante porque ela reflete o meu estado mental naquele momento, sabe? Como que eu estava pensando aquele problema, né? E como que eu estava formando o objeto de pesquisa na minha cabeça naquela época. E aí, quando eu fui publicar a dissertação, eu falei, bom, eu posso tirar esses 2 capítulos, porque eu acho que ela tem uma outra forma. Mas, por outro lado, eu achei que seria interessante manter esses 2 iniciais, que eram referentes ao conceito de representação, porque eu acho que se eu tivesse lido um trabalho como esse antes, tinha me economizado um pedaço de tempo, sabe, que eu precisei para refletir sobre aquilo, né? Então, em alguma medida, isso poderia ajudar outras pessoas a conseguirem avançar mais rápido no seu objeto, caso elas estivessem trilhando um caminho semelhante. E aí, no doutorado, não, no doutorado já era muito precisamente história social da África, muito bem definida, e com o desafio de acrescentar pesquisas de arquivo, porque até então todas as minhas pesquisas tinham sido feitas aqui no Brasil através de documentação publicada. Eu trabalhei com relatos e cartas de missionários, relatos de comerciantes e cartas de missionários. Toda essa documentação está publicada e disponível. Daqui mesmo. Oi? No mestrado você trabalhou então só com documentação daqui, do Brasil? Que eu tive acesso aqui. Essa não era documentação referente ao Brasil. Dois cronistas eram cabo-verdianos
e um jesuíta português. E aí os tratados deles estavam publicados, foram publicados em Portugal, mas estavam disponíveis aqui no Brasil. E, inclusive, a Monumenta Missionária Africana, que é um corpus documental vastíssimo, né? É uma coleção realizada por um padre jesuíta, das principais fontes que ele localizou e editou para entender a história dos jesuítas na África, mas que são instrumentos riquíssimos para a história africana. Estão disponíveis também para acesso, acho que elas são no formato CD-ROM, não sei se está disponível em algum site, acho que não, mas esse CD já foi copiado e recopiado infinitas vezes por todos os pesquisadores, então quase todo mundo tem uma pasta com a Monumenta no computador. Deve ter online já, então. Muito provavelmente, mas é muito grande, é muitíssimo grande, são umas 20 mil páginas. Então, só para a África Ocidental são 8 volumes, e para a África Centro-Ocidental são 15 volumes. Então, é um acervo documental imenso e é de fácil acesso. Não sei se está disponível online, mas praticamente todo mundo que trabalha com esse período tem o documento e disponibiliza com muita facilidade para outras pessoas que estão ingressando, né? Foi assim que eu recebi e foi assim que eu passei para frente também, por exemplo. Então, essas fontes estavam disponíveis aqui. Não são fontes do Brasil, mas são fontes publicadas e que estavam disponíveis e dava para fazer a pesquisa desde casa, né? Mas aí no doutorado eu achei que era importante ter essa experiência mais ampla com os arquivos e principalmente com os arquivos africanos, sabe? Encontrei resistências, né? Muitas pessoas falavam, nossa, mas o que você vai fazer lá no Senegal? Não tem documento lá, os arquivos que tem lá são do século XIX e XX, não vai ter nada do período anterior e tal. Eu falei, não, mas vamos lá ver, né? Quem sabe? E naquele tempo que podia ir lá ver, né? Era um tempo que tinha recurso, tinha bolsa, tive bolsa sanduíche, enfim, e foi possível ir lá ver. Oi? Não teve pandemia. Não teve pandemia, né? Os arquivos estavam abertos, era outro momento. Então, foi um momento muito propício e muito oportuno para realizar essa pesquisa. E aí, nesse processo de ir lá ver, eu comecei a perceber que, na verdade, há diferentes tipologias documentais em diferentes arquivos, e é uma coisa óbvia, mas, enfim, até então, a informação que eu tinha era que não havia fontes. E aí, comecei a perceber que havia, sim, fontes, mas não da mesma natureza que há nos arquivos europeus, sabe? Eu não ia pegar uma carta que foi enviada por um missionário para a ordem e que está no arquivo ultramarino, ou que está em Roma, ou que está na Torre do Tombo, eu não ia pegar um processo da Inquisição, eu não ia pegar um documento desse tipo. Mas, por outro lado, eu ia encontrar narrativas crônicas locais, escritas por intelectuais locais ao longo do tempo, séculos XVII, XVIII, XIX, recopiadas nas escolas corânicas, pelos intelectuais muçulmanos, principalmente, arquivadas em arquivos familiares, bibliotecas pessoais, e que eventualmente foram parar nos arquivos públicos. Então, em Dakar, seja na Universidade Cheikh Anta Diop, seja no Arquivo Nacional do Senegal, e na Gâmbia, principalmente no arquivo, o equivalente ao Arquivo Nacional da Gâmbia, mas também no Centro Nacional das Artes e Culturas. E nesse Centro Nacional das Artes e Cultura, tem muitos documentos que são resultantes de tradições orais. Ou seja, a tradição oral é uma forma de produzir conhecimento histórico. Acho que a gente precisa entender que tradição oral não é fonte do jeito que a gente entende a fonte produzida no século XVII, sobre o século XVII, para uso no século XVII, né? Ela é um processo resultante de apropriações consecutivas ao longo do tempo e que objetivam produzir um sentido local para o passado vivido por aquela comunidade. Então, se a gente aborda a tradição oral dessa forma, ela passa a ter um valor muito, muito precioso, porque ela vale menos pela informatividade, o nome, a data, o lugar, e mais pela concepção que ela expressa da perspectiva local sobre a história vivida por aquelas pessoas. Então, a partir do momento em que eu consegui acessar essas tradições orais, principalmente, além dos textos africanos, nos arquivos tanto do Senegal quanto da Gâmbia, o que aconteceu de mais interessante na minha pesquisa foi que eu consegui dar aquele passo fundamental, que era sair das representações e entrar na história social, entendendo a perspectiva africana na documentação europeia, sabe? Porque é possível, é plenamente possível se analisar a documentação europeia para buscar a história da África.
Mas quando você percebe um tipo de informação narrado numa crônica jesuíta do século XVII, e você percebe aquela mesma informação, mas dentro de uma outra estrutura narrativa, numa tradição oral, você consegue ver como as sociedades africanas viram aquele processo que o jesuíta narrou de uma forma diferente, embora ele estivesse falando da mesma coisa, sabe? E aí, eu acho que isso é o pulo do gato, assim, sabe? Esse foi o momento que me permitiu ter uma outra percepção da documentação escrita que eu já conhecia, né? Mas que passou a ser vista por mim de uma outra forma. Então, esse período de estada nesses arquivos, tanto do Senegal quanto da Gâmbia, inicialmente, e mais recentemente na Guiné-Bissau, mudou significativamente a minha percepção do meu objeto, sabe? E além, né, dos arquivos africanos, durante o doutorado também tive a oportunidade de fazer pesquisa em arquivos portugueses. Até então eu trabalhava só com a documentação publicada. E esse processo de cavar a fonte no arquivo é muito interessante. É ali que vai sair uma coisa... Claro que é possível analisar a documentação publicada de uma outra forma, mas é diferente você achar um documento, sabe? Tipo, uau! Né? Aquela sensação de estar no arquivo e ver uma informação que você não conhecia e que não estava em nenhuma fonte, que tipo, você leu o manuscrito ali, você gastou 15 minutos para ler 2 linhas, é impagável. É impagável. Com certeza, nossa. E aí a minha trajetória foi essa, assim, né? Tipo, de começar com o que estava disponível aqui no Brasil, que era facilmente acessível, e o processo de abertura dos meus horizontes de pesquisa, de documentação que eu acessei, foi longo, foi lento, e é isso, é processual, sabe? Eu acho que se eu tivesse todas as facilidades para começar a pesquisa em 2009, vamos supor, eu comecei a me interessar pelo tema em 2008, vamos supor que em 2010 eu pudesse ir para um arquivo e fazer uma pesquisa e tal, eu não acho que teria o mesmo impacto, porque é o tempo de construir a maturidade, sabe, enquanto pesquisador. Eu acho que uma coisa que é muito importante na nossa profissão é a erudição no sentido não de snob, né, e de dizer coisas que as pessoas não entendem, mas no sentido de acúmulo. Quanto mais a gente tem referências, mais a gente consegue entender processos que não exatamente estavam visíveis no primeiro momento, sabe? Então... Oi? A maturidade vai trazendo pra gente uma mudança até de olhar, né? Como você citou, né? Tipo assim, você começou a enxergar a partir de uma metodologia nova, sua própria fonte, já surgiram outras questões. Totalmente, totalmente. Eu falo com os meus alunos agora que esse texto do Almada, que eu falei com você, né, foi o primeiro que eu li uma vez por ano de lá pra cá. Todo ano eu volto nesse mesmo texto, e todo ano eu vejo coisas que eu não tinha visto anteriormente, sabe? E elas estavam ali, né? Não é? E eu li com atenção todas as vezes. A questão é que, entre uma leitura e outra, a gente produz acúmulos de experiência ao longo da vida que permite que a gente perceba coisas que antes não estavam acessíveis para a gente por conta das nossas próprias limitações, né? Então, o nosso trabalho a riqueza do nosso trabalho é o tempo que a gente dedica a ele, e esse processo é cumulativo, né? Com certeza. E esses arquivos que você visitou lá na África, tirando as facilidades, né, que você já citou de todas, das bolsas e etc., do tempo que era outro, lá na África, como que foi a sua receptividade? Assim, esses arquivos que você pesquisou lá, eram todos arquivos públicos? Tinha algum privado? Tem algum processo para pesquisar? Como é que é o processo de pesquisa lá na África? É muito diferente daqui? Não, é muito semelhante. E eu não posso falar assim, né, pela África, mas nos países específicos que eu fui pesquisar, então eu posso falar do Senegal, da Gâmbia e de Moçambique. Eu tive uma experiência de pesquisa em Moçambique também, que embora não fosse exatamente não fosse exatamente sobre o mesmo tema do meu objeto, do meu doutorado, mas foi uma experiência muito positiva. E aí, nesses arquivos, em todos eles, eu fui muito bem recebida, primeiramente. Eu acho que isso é uma coisa importante de destacar. As pessoas muito solícitas e dispostas, catálogos organizados em todos eles.
conseguia identificar e localizar a documentação que eu gostaria de ver sem dificuldade, principalmente para o Senegal e para a Gâmbia, né? Em Moçambique eu trabalhei um pouco num fundo que não estava muito organizado, que o arquivo tinha acabado de viver um processo de mudança de sede, então ainda estava no processo de organização dos documentos, era um lugar novo, as caixas ainda estavam empilhadas e tal, mas isso foi a questão daquele momento, né? Agora, tanto no Senegal quanto na Gâmbia, essa documentação estava facilmente disponível lá no arquivo. Eu consegui, para o Senegal, eu consegui acessar consegui sim, né? Está online o catálogo, então qualquer pessoa pode acessar o catálogo da documentação online do Arquivo Nacional do Senegal, isso é muito tranquilo. E para trabalhar no arquivo do Instituto de Islamologia, lá do Instituto Fundamental da África Negra, na Universidade de Cheikh Anta Diop, o arquivo está disponível, o catálogo está disponível no arquivo. Então, está publicado o catálogo, disponível lá, você consegue localizar a documentação sem dificuldade, sem nenhuma dificuldade. A dificuldade é... De forma geral, esses arquivos que você visitou, então, são bem organizados, assim? São bem organizados. É bem tranquilo de trabalhar com eles, não tive problema. Como eu tô falando, consegui achar tudo que estava listado nos catálogos e não teve nenhuma dificuldade. Foi bem tranquilo mesmo. A dificuldade é em relação à língua, porque pelo histórico, né, de colonização ao longo do final do século XIX, começo do século XX, primeira metade do século XX da região, então a gente tem um pedaço muito pequeno, um território muito pequeno, um espaço muito pequeno, que é dividido em 3 territórios e que cada território tem uma língua oficial diferente dentre as línguas europeias, né? Então o Senegal é francês, aí você anda um bocadinho, chega na Gâmbia é inglês, aí você anda mais um bocadinho, chega na Guiné-Bissau é português. E no arquivo, nesses arquivos principalmente, né, que eu trabalhei mais interessado nas tradições orais. Essas tradições orais foram relatadas nas línguas locais. Então, estão em Peú, estão em Mandinga, estão em Wolof, estão basicamente essas 3 línguas. E, portanto, e em árabe também, muita coisa em árabe. Então, quando estava exclusivamente nessas 3 línguas, não tinha muito que eu podia fazer, né? Enfim. Mas também boa parte da documentação foi traduzida. No Senegal, traduzida para o francês e na Gâmbia, traduzida para o inglês. O que transforma essa fonte num instrumento riquíssimo e muitíssimo interessante. Porque é como se você pegasse uma folha impressa, escrita em mandinga, e aí uma pessoa, alguém fez a entrevista oral e gravou. Aí depois uma pessoa que era falante nativo da língua transcreveu, em mandinga, vamos supor. Uma segunda pessoa fez a tradução do mandinga para o inglês, e isso tudo na mesma folha. Às vezes um escrito de uma caneta vermelha e outro escrito de uma caneta azul, por exemplo. E aí uma terceira pessoa corrigiu a tradução. E aí tem umas marcações, tipo, essa palavra não quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não sei o quê, sabe? E assim, é um documento riquíssimo, tanto para você estudar do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista linguístico, da constituição da língua, da produção das palavras. É sensacional, sabe? Então, o desafio é esse, né? A questão do domínio dessas línguas europeias e o desejável domínio dessas línguas africanas. Mas grande parte da documentação está traduzida para as línguas europeias. O caso da Guiné-Bissau é um pouco diferente, porque houve um processo de guerra civil na Guiné-Bissau em 98 e o arquivo foi destruído durante a guerra. Então, a documentação que tem salva, que foi possível salvar depois, mas muito pouco, e aquilo que se encontrava em Portugal ou fora do país. Então, tem havido muitos estudos, aliás, mais recentemente, que é para coletar aquele tipo de documento que eu falei no início, né, que são as crônicas familiares. Então, os textos que as famílias têm consigo mesmas, e esses textos são passados de geração para geração e tal. E são uma espécie de herança familiar. E aí, esse processo de recolha desses textos, portanto, que não estavam nos arquivos, tem gerado um volume documental muito interessante. Mas esse volume documental eu ainda não sou capaz de explorar, porque, como são textos familiares, eles estão escritos exclusivamente nas línguas locais e muitas vezes através do alfabeto árabe. O alfabeto árabe era o alfabeto de comunicação franca para os intelectuais da África Ocidental. Inclusive é interessante porque nos censos europeus, do Senegal, da Gâmbia ou da Guiné-Bissau, geralmente aparece um número altíssimo de pessoas analfabetas. Mas essas pessoas eram alfabetizadas em árabe. E aí os censos coloniais desqualificavam e desconsideravam
essa outra formação, né? E isso tem revelado um conjunto importante de fontes. Sim. Nossa, seria até uma pesquisa interessante, né? Muitas pesquisas interessantes que precisam ser feitas, inclusive, viu? Muitíssimas. E só traziam isso, né? Tipo assim, a motivação desse isolamento. Como é que é? Eu não entendi. Essa Tá é cortando um pouquinho. a, a motivação, né, dessa ação dos portugueses de isolar essas pessoas como né, eles eram feitos pelo censo como analfabetos, né? Que você falou. Uhum, sim. Tinham, eles pode ser analfabeto, né? No português, mas no árabe eles eram alfabetizados. Sim, do ponto de vista da colonização, né, são todos esses elementos que a gente entende como estruturantes da experiência racial aqui no Brasil e que também foram elementos fundamentais para a estruturação do colonialismo europeu no continente africano e que necessariamente passa pela desqualificação das epistemologias locais. Isso significa as formas de conhecimento transmitidas oralmente, mas também as transmitidas de forma escrita, né? E o principal veículo para a comunicação escrita na África Ocidental, mas também na África Índica, era o alfabeto árabe. E não necessariamente o idioma árabe. O alfabeto árabe para a escrita das línguas locais, muitas vezes, né? Então, textos em mandinga escritos através do alfabeto árabe. E esses textos são textos antigos, não são textos recentes. Dentro do colonialismo português, essas pessoas foram desconsideradas enquanto produtoras de conhecimento, né, enquanto intelectuais e tal, mas o conhecimento delas foi apropriado, sabe? Então, há relatos, né, há relatos e descrições, e documentos e publicações feitas pelos intelectuais europeus no século XX que eram coletas dessas tradições orais e tradução desses textos africanos. Então, o sujeito Mandinga da Guiné-Bissau, por exemplo, que produziu, vamos supor, o Tratado Mandinga de Virginia, que é um dos documentos bastante citados, ele é visto como um informante. Sim. Informante do intelectual português que traduziu o texto dele e disponibilizou. E esse é visto como um intelectual. Entendeu? Então, é um processo de epistemicídio mesmo, né? Que é muito marcado diante dessa documentação. Sim. Deixa eu ver que a gente tem um comentário aí. Ah, o Luiz Fernando fez um comentário quando você estava falando sobre a construção dessa pesquisa. Ele comentou que faltava a epistemologia que pensar a história da África exige, quando você estava comentando sobre o seu processo, né? Sim, sim. Esse comentário do Luiz é importante, né, para a gente pensar como que a estrutura dos nossos cursos de história é extremamente eurocentrada e isso não é um processo intencional, mas é um efeito colateral desse eurocentrismo que estrutura a disciplina de história na universidade, né? Que nos impede de pensar outros espaços geográficos e outros espaços culturais que não seja pelas chaves de leitura europeias. Então a gente acaba jogando o bebê fora junto com a água do banho, né? Porque a gente acha que não tem jeito de fazer, porque não é como se faz a pesquisa a partir da experiência histórica europeia. E nesse sentido, a disciplina de História da África na graduação, acho que ela cumpre um papel muito importante, porque ela não é, ou não deve ser, mais um conteúdo, ou mais uma narrativa a ser acrescentada no conjunto de narrativas que a gente já tem. Uhum. Ela deve nos provocar a repensar todas as outras narrativas. Porque o que a gente tem dentro da nossa experiência historiográfica é uma análise do mundo do ponto de vista de um narrador que se coloca no Ocidente. Então, a gente está escrevendo sobre o Brasil, sobre a Índia, sobre a África do Sul, sobre o Sudão, sobre a China, mas é como se fosse natural se colocar no lugar do Ocidente falando sobre esses outros lugares, né? E quando a gente vai para uma historiografia africanista, por exemplo, é esse exercício de se deslocar, de pensar a partir de uma outra perspectiva. E aí isso impacta toda a história. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, os processos de guerras mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra, do ponto de vista de uma pessoa do Senegal, sabe? Não vai ser a narrativa que a gente tem eurocentrada da Europa como teatro da guerra.
E a gente tem essa narrativa eurocentrada da Europa como teatro da guerra estando no Brasil. A gente não produziu uma narrativa diferente sobre isso, sabe? Mas esses intelectuais senegaleses, por exemplo, produziram. Como que é a produção historiográfica da África mesmo, assim, além de fonte, se você utilizou também autores de lá, enfim, como que funciona mesmo a historiografia lá, porque é isso mesmo, na hora que você estava falando, eu também pensei nisso, falei, nossa, como que deve ser diferente realmente ler, né, um trabalho historiográfico de uma pessoa, né, de uma pessoa que está lá dentro da África, dentro da visão dela, que com certeza é totalmente diferente do que a gente estuda com a nossa visão europeia. Isso é uma coisa importante. A gente estuda com a nossa visão europeia estando no Brasil. Então, vamos pensar que um estudante de história que estivesse no Gabão, por exemplo, poderia imaginar que é óbvio que a gente estudaria a história do ponto de vista do Brasil e não do ponto de vista da Europa. E a gente não faz isso necessariamente, sabe? Então, a gente produzir essa implicação direta de que eles vão fazer isso do ponto de vista deles não é o que a gente pode encontrar coisa diferente disso, porque a gente faz diferente disso, por exemplo. Então, a primeira vez que eu tive essa experiência, eu pensava dessa forma, falei, não, vai ser muito legal, vou chegar em Moçambique e vou ver os pesquisadores dando aula de história contemporânea, falando do colonialismo, e falando do colonialismo do ponto de vista moçambicano. E aí eu cheguei lá, a ementa era Hobsbawm, como a gente leu Hobsbawm aqui, sabe? Então, foi muito importante para eu pensar como é essa produção de lugares acadêmicos, de lugares intelectuais, sabe? Como que existe toda uma dinâmica editorial no mercado internacional que favorece alguns autores em detrimento de outros autores, como as pessoas não têm facilidade de publicar os seus trabalhos. Os historiadores africanos, no geral, têm uma dificuldade imensa de achar editoras para publicarem seus trabalhos, né? Então, tudo isso, toda essa dinâmica de consumo, de produção do conhecimento enquanto mercadoria, né, mesmo, impacta na forma como esse conhecimento é veiculado nessas universidades. Mas a gente também tem algumas exceções. Algumas universidades que, historicamente, se constituíram como grandes focos de produção acadêmica e intelectual africana. E aí, dentro da historiografia africanista, a gente pode falar da escola de Dakar, da escola de Ibadan e da escola de Dar es Salaam, por exemplo. E a escola de Dakar, na produção historiográfica de Dakar, é com ela que eu tenho mais diálogo. Então, cara, eu acho que essa pergunta sua é fundamental para a gente ampliar a perspectiva de uma epistemologia do Sul, sabe? Porque adianta muito pouco se eu sair daqui do Brasil e for para o Senegal e me indispor a dialogar com os intelectuais senegaleses e não considerá-los como pares e como historiadores e como pessoas para estabelecer uma produção em conjunto, sabe? Então, esse foi um processo consciente ao longo da minha pesquisa de dialogar com essas pessoas, de dialogar com esses pesquisadores, essas pesquisadoras, principalmente do Senegal, mas também da Gâmbia, que são os espaços com os quais eu estou trabalhando, né, de forma mais próxima. Uhum. E nesse sentido, a produção historiográfica senegalesa é bastante diferente da produção historiográfica europeia. As pesquisas sobre o Senegal são, em grande medida, dominadas pelo senegalês, obviamente, mas também pelos franceses, por conta da relação colonial, né? E a perspectiva das fontes é muito marcante. Nos textos franceses, o papel do documento escrito é muito superior ao papel do documento oral, enquanto que nos textos do Senegal e da Gâmbia há um equilíbrio maior entre esses dois, às vezes com algum benefício para o documento oral, sabe? E a questão de conseguir pensar a história de modo que faça sentido para a sociedade local. Então, não é uma história para ser consumida no estrangeiro, mas uma história que signifique para aquelas pessoas que estão na universidade, para as pessoas que estão na escola de educação básica, né? Hoje, mais cedo, teve uma live do GT de História da África, e aí teve uma fala muito interessante da professora Lucilene Reginaldo, que foi falando o seguinte, né, que ela tem percebido, que ao longo da experiência dela, ela tem percebido que a seleção de conteúdos para as disciplinas de História da África na universidade
precisa entender que a disciplina de História da África na universidade existe por conta de uma demanda da educação básica. Então, ela precisa dialogar com o currículo da educação básica. Não adianta eu, enquanto professor de História da África, produzir a ementa do meu curso discutindo a história de Uganda, da Etiópia e do Quênia, sendo que os meus alunos, quando forem professores, vão ter uma dimensão muito mais atlântica e relacionada com o Brasil na sua atuação, sabe? Então, eu achei muito interessante esse comentário que ela fez, porque isso clarifica para a gente, né, a concepção das nossas próprias disciplinas e ajuda a entender as escolhas feitas por outros intelectuais em outros países. Então, há questões que são contingenciais da realidade local, tanto nossa quanto deles, que vão orientar a nossa agenda de pesquisa e a agenda de pesquisa deles. E aí esse diálogo vai tornar tudo mais rico, né? Sim, com certeza. A gente tem mais uma outra pergunta aqui. Como estudar a história da África pode contribuir, opinião, né, para o processo de democracia racial do Brasil? Durante muito tempo, até bem recentemente, né, a gente teve uma narrativa histórica quase que exclusivista, que reconhecia o único sujeito ou um sujeito principal com sujeitos coadjuvantes no processo de construção histórica da realidade social, política, econômica brasileira. Então, desde lá do século XIX, com a tese do von Marx, a ideia do europeu como grande rio e o africano indígena como rios adjacentes. Então, à medida que a gente avança no nosso conhecimento em história da África, com pesquisas bem alicerçadas, né, no conhecimento histórico sobre o continente africano, a gente começa a perceber uma outra realidade do continente. E essa outra realidade do continente tem impactos profundos e duradouros na sociedade brasileira. Então, a gente começa a perceber que práticas sociais, conhecimentos técnicos como metalurgia, como mineração, conhecimentos religiosos, elementos que geralmente a gente associa à cultura africana, mas que são de forma mais superficial, como música ou culinária também, mas que eles não reduzem a experiência africana, né? Geralmente, quando a gente fala cultura africana no Brasil, a gente fala de religião, de comida e de música. A gente não fala de ideias, a gente não fala de processos técnicos, a gente não fala de metalurgia, a gente não fala de valores civilizacionais, e todos eles estão presentes na realidade social brasileira a partir de matrizes africanas. Só que a gente só consegue identificar a presença desses elementos e da matriz africana na medida em que a gente avança na pesquisa e começa a entender melhor o próprio continente africano, né? Então, por um lado, perceber, por exemplo, como que mineradores africanos, principalmente da região da mina, foram fundamentais na indústria mineira, na extração aurífera mineira, por exemplo, né? Essas pessoas não eram braços de trabalho sem ideias. O preço que essas pessoas tinham no tráfico humano era definido fundamentalmente pelas capacidades intelectuais que elas tinham e pelo que elas sabiam fazer, pelas suas experiências prévias. Então elas trazem cultura no sentido amplo da palavra e que não está limitada à dimensão mais folclórica que a gente tem de cultura, né? Mas de conhecimentos técnicos mais profundos também, de conhecimentos de produção de ideias de organização social, de organização política, de heranças políticas. Muitas vezes a gente desconsidera o papel dos trabalhadores negros na democratização do Brasil e no estabelecimento de relações trabalhistas, né? Como se a escravidão tivesse acabado e aí imediatamente entram os trabalhadores imigrantes e eles trazem as ideias de organização do movimento trabalhista. Mas não. Há um processo histórico que continua depois da abolição dos trabalhadores negros lutando por direitos. Então, eles ajudam a construir a experiência democrática brasileira, por exemplo, sabe? E reconhecer tudo isso é possível na medida que a gente aprofunda nosso conhecimento sobre a África e aproxima as duas margens do Atlântico, para perceber as continuidades, mas também as rupturas nesse processo histórico, né? Então, por um lado, eu acho que esse reconhecimento é fundamental, que nos ajuda a entender melhor a sociedade brasileira, e por outro lado, esse reconhecimento ajuda na produção de autoestima das pessoas negras que muitas vezes tiveram a sua história, a sua origem e o seu passado colocado em segundo plano, né? Em função de uma narrativa histórica eurocêntrica, de hegemonia de um personagem branco,
e que deshistoriciza a experiência dessas próprias pessoas. Então, esse resgate da identidade eu acho que é fundamental, e a história da África auxilia nesse processo, né? Uhum. Sim, com certeza. Tem uma outra aqui também, perguntando para você na sua opinião, qual a importância da história da África para o atual cenário de luta contra o racismo, né, essencialmente nos Estados Unidos. Principalmente se a gente for pensar a questão da violência policial, né, enfim. Como que você pensa isso? E também para a gente aqui também no Brasil, né, porque né, essas questões acontecem fora, são bem noticiadas, né? Enfim, quando acontece fora, mas a gente sabe que aqui no nosso país também acontece muito como esses casos. Sim. Pensando nesse... Eu acho que essa questão é interessante porque ajuda a gente a pensar no que a gente valoriza e como a gente valoriza de forma hierarquizada as diferentes experiências das pessoas ao redor do globo, ainda que ao mesmo tempo, né? Aqui no Brasil, a gente tem assassinatos de pessoas negras pelo Estado quase que diariamente. Mas a comoção só aconteceu no Brasil depois que uma pessoa negra foi assassinada da mesma forma, mas nos Estados Unidos, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para ver se essa comoção no Brasil está realmente dizendo que vidas negras importam, ou se está dizendo que vida dos Estados Unidos importam. E aí as vidas negras brasileiras entram nesse debate em segundo plano. Esse é um ponto. Um outro ponto é que essa questão da derrubada de estátuas e da substituição de memórias e tal, ela também entrou no nosso debate público a partir da queda de uma estátua na Inglaterra, né? Mas o processo de substituição de estátuas, ele faz parte da história da humanidade e muito recentemente houve movimentos em vários pontos do continente africano em relação a essas mesmas estátuas, né? Na África do Sul, recentemente teve um movimento Rhodes Must Fall, que era justamente para pensar como que o país homenageava uma liderança colonialista e que isso não devia acontecer. Então, movimentos organizados na África do Sul, mas também em outros países, pela derrubada de estátuas que faziam menção ao passado colonial, que é um passado mais recente para a África do que é para a América Latina em especial, né? Então, quando a gente olha para a cena global, sabe, isso que nós estamos percebendo agora no mundo não começa no norte e se espalha pelo sul. São processos multivetoriais que surgem em diferentes sociedades, inclusive dentro da sociedade brasileira, mas que conseguem repercussão pública a partir do momento em que acontece nas sociedades do norte por conta da hegemonia exercida pela sociedade sobre todos nós, em alguma medida, sabe? Então, se a gente tem essa política, né, se a gente valoriza essa política de descolonização do pensamento, é preciso que a gente consiga olhar para o mundo no sentido amplo, né? Não de olhar para o mundo no sentido de olhar para o norte, mas de perceber como que essas outras experiências de luta contra o colonialismo, de luta contra a opressão racial, de reconstrução do passado, de queda de estátuas, de luta contra violências policiais, acontecem também no Brasil, acontecem no continente africano, acontecem na Ásia, acontecem na América Latina e acontecem nos Estados Unidos e na Europa. A questão é se nós continuaremos lidando de forma seletiva, se a nossa sensibilidade vai continuar seletiva em função do lugar geográfico onde essas opressões acontecem ou não, né? E se a nossa percepção intelectual vai continuar sendo direcionada para perceber o que acontece no norte que pode ser reproduzido aqui. E não pensar o que acontece no sul e que pode se espraiar através do sul e inclusive chegar no norte desde o sul, né? Não o contrário. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o fluxo das ideias é do norte para o sul. Então, como que o norte influencia o sul? Mas não é exatamente isso que a história nos mostra. E estudar a história da África nos permite perceber isso com uma clareza maior. Como que há uma produção intensa de ideias, de cultura, de formas de resistência no sul global e que só aparece enquanto global quando essas ideias são cooptadas pelo norte. Não por acaso, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, em função da crise da universidade pública, mas que já acontece há muito tempo nos países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, que a
que é a migração de cérebros, né, que é a fuga de cérebros. E quem contribui de grande maneira, assim, de forma muito expressiva, para o desenvolvimento intelectual das nações economicamente desenvolvidas são também pensadores do sul global, que vão trabalhar nas principais universidades do norte, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu acho que estudar a história da África nos ajuda a visualizar esse processo numa chave de leitura que supere o eurocentrismo, sabe? Sim, com certeza. E a própria como você estava falando sobre o comentário da outra professora, de mudar, inclusive, o ensino básico, né, Thiago? Acho que para mudar essa mentalidade, tem que, além de ter a mudança acadêmica dentro das universidades, mas o principal é justamente mudar a educação básica, né? Sim. Essa história da África ser mudada, né? Como ela é ensinada para o ensino básico, eu acho que é o pontapé assim, inicial para ter realmente essa modificação, né? Do olhar mesmo, de olhar para a história da África, para os próprios, para a nossa colonização, né? De certa forma, a gente teve uma colonização também, né? De certa forma, africana. O nosso país surgiu também dessa cultura. Uhum. Só que a gente é desde o ensino básico ensinado eles sempre foram marginalizados, né? Sim. De forma geral, foi uma cultura sempre muito marginalizada. Sim, sim. E a conquista, né, do direito de termos o ensino de história da África na educação básica é uma conquista histórica dos movimentos negros no Brasil, que reivindicam essa bandeira como bandeira de luta desde muito tempo. E a partir de 2003, quando a lei, enfim, foi aprovada, houve um movimento que continua acontecendo, né, um movimento crescente na academia brasileira, de produção de pesquisas, de formação de pessoas, de ampliação do escopo dos estudos africanos. Isso tem refletido na disponibilização de materiais didáticos mais atualizados, com a produção historiográfica mais recente para as escolas, né? Mas também de um mercado editorial, que, embora ainda muito restrito, já é maior do que era antes, né? Então, de fato, o desafio é ampliar a percepção da história da África na educação básica, para que a gente possa perceber que a história do Brasil é muito mais rica, é muito mais diversa e muito mais interessante do que essa narrativa linear do progresso e embranquecimento da sociedade indica, né? E percebe, como você falou, do negro africano como elemento de construção da civilização no Brasil, né? Manuel Quirino já falava isso no começo do século XX, do negro como elemento de colonização, mas a gente, enquanto sociedade brasileira, continua reproduzindo a ideia de que a sociedade brasileira é produto da Europa, quanto que, né, é mais complicado e mais interessante do que isso, né? Sim, com certeza. Nossa. Tiago, então, queria te agradecer aí, já estamos no final aqui da contabilização do tempo. Acho que não tem mais nenhuma questão aqui, pessoal. Acho que eram essas mesmo. Mas queria te agradecer mais uma vez, né, em nome da revista, falar que foi excelente esse papo. E quando você quiser aí, pode sempre estar conosco, participando. Depois eu vou te pedir para você passar. Geralmente a gente coloca também uma descrição, a indicação de arquivo ou indicação de uma bibliografia básica, assim. Uhum. Igual, como eu te falei, como a temporalidade também ela aceita trabalhos também de graduandos, né? O público nosso, a maioria do nosso público de Instagram que frequenta mais a live, assim, realmente são estudantes da graduação, pessoas que estão iniciando as pesquisas, né? Então, a gente dá esse auxílio aí. E aí depois se você puder falar um pouquinho, mandar também, assim, uns mais básicos, esses arquivos que você citou, se tiver o site direitinho, a gente coloca na descrição do vídeo, geralmente a gente coloca na descrição do vídeo. Tá e bom. Aí, ajudar o pessoal, quem Tá bom. interesse, né? Pode deixar. Tem alguns arquivos, eu falei mais dos arquivos que eu visitei na minha pesquisa, mas há arquivos online que tem documentação disponibilizada e alguns projetos, né? O Casa da Mina, que é da Federação. Casa da Mina? Costa da Mina,
que é um projeto desenvolvido na Federal da Bahia, que tem bastante documento online disponível. Tem o Slave Voyages, que tem um banco de dados fantástico também sobre o tráfico, e do ponto de vista mais quantitativo, mas também qualitativo. Tem outro site chamado Slavery Images, eu acho, ou Images Slavery, uma coisa assim, mas que é um banco de dados visual sobre o continente africano e sobre a escravidão atlântica, que são interessantíssimos, sabe? E aí eu vou passar esses links para você, e também o link dos catálogos dos arquivos africanos que estão disponíveis online, porque, né, embora não esteja necessariamente disponível o documento, dá para ter uma noção do que tem no arquivo e, enfim, para algum momento, né, quando tudo isso passar e tiver recurso de novo, as pesquisas poderem voltar a acontecer, né? E muitíssimo obrigado, Carol, pela oportunidade. Foi uma satisfação estar aqui, ver os colegas aqui no comentário, Luiz, a Raquel, o Chico, a Aymara. Fiquei muito feliz pela oportunidade. Obrigadão, viu? Por nada. Pessoal, então lembrando que nossa live depois vai ser adicionada no nosso canal do YouTube também. Quem não segue lá, para se inscrever também no nosso canal do YouTube. A gente está fazendo todas as redes agora. E daqui a 15 dias nós temos mais lives, né? Nossas lives são de 15 em 15 dias. E aí temos aí uma vasta programação até só Deus sabe quando essa pandemia vai acabar. Que agora todos os eventos são online, nada presencial. Eu vou acompanhar também. Eu vi a fala do adversário, foi muito legal e estou acompanhando. Isso. Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal aí que acompanhou nossa live hoje. E até a próxima, então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente.